Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer, mais uma vez, de reunir dois grandes amigos. O Robson, diretor da MK Log, uma empresa de prestígio na área de logística e armazenagem. O meu colega, à direita, é o Hernandi, que é sócio-diretor da Mendes de Almeida e Rossito Consultoria. E nós estamos aqui hoje reunidos para discutirmos um problema que é grave no Brasil, como todos vocês sabem. Nós vamos discutir alguns aspectos da liderança ou da falência da liderança no país, principalmente a falência política, bem como também a necessidade de recursos humanos, a necessidade de mentes privilegiadas, a necessidade de homens competentes, preparados, com visão, com valores profissionais éticos e que verdadeiramente contribuam para o desenvolvimento do país num momento tão delicado, em que a previsão é de que a nossa economia terá um crescimento menos 9,5%. Existem alguns que dizem que pode chegar a 10%. Essa é uma realidade incompreensível, porque o Brasil precisa crescer, nós precisamos criar novos empregos, nós precisamos criar riqueza, porque o Brasil tem um potencial gigantesco. Existem poucos países no mundo que verdadeiramente dispõem de um arsenal tão poderoso para se tornar uma das nações mais poderosas do mundo. O que nos faltam são homens e livros. Portanto, é com enorme prazer que eu recebo você, Robson, e você também, Hernandes. Estamos agora abertos para a nossa discussão. Muito obrigado, Gutenberg. É uma grande satisfação estar aqui novamente, tendo a grande oportunidade de conversar com você, não só de aprender pela sua cultura, pelo seu conhecimento, pela história de vida e profissional que você tem. Muito obrigado por essa oportunidade que você está nos dando novamente aqui. E este tema de hoje, o nosso bate-papo de hoje, justamente é bastante interessante, porque é uma coisa que a gente tem visto muito no dia a dia das empresas, né? Essa grande dificuldade da qualidade da mão de obra e a crise da liderança. Esse é um grande aspecto que a gente sempre está olhando, encontrando nas empresas. Eu queria ouvir um pouco de você também, o que você tem a dizer a respeito disso, né? Para saber até, para medir se a minha percepção está correta ou não com relação a isso. Sim. Naturalmente que a crise de liderança é muito grave no país. Na verdade, não é só no Brasil. No Brasil, ela é maior porque você tem uma população gigantesca de analfabetos funcionais, e também você tem um outro grupo muito grande que são profissionais que até mesmo têm formação universitária, mas que não sabem escrever sequer uma carta sem erros de português. Ora, naturalmente, quando você tem uma massa dessa, que não pensa com independência, com autonomia, que não tem uma informação, que não está atualizada, é um país que está sacrificando o seu futuro. Então é grave a crise de liderança, como já disse anteriormente, é uma crise que afeta o movimento religioso, o movimento político. Só é você olhar para o Congresso Nacional e você percebe que não existe uma figura sequer, que se destaque como um potencial candidato à presidência da República. O presidente que nós temos, como todos nós sabemos hoje, é um homem despreparado, é um homem sem conhecimento, é um homem de um vocabulário ínfimo, talvez 500 palavras, como diz o professor Vila. E isto é muito grave. As analogias que ele faz também são de uma pobreza tremenda. Ele não é um exemplo para essa juventude, em termos de inspirá-la a buscar o conhecimento,
a cumprir as leis do país, a ser um modelo. Porque quando você é líder, você tem de inspirar as pessoas, você tem que dar o exemplo. Infelizmente, nós estamos diante de um dilema gravíssimo, que é a falta de liderança. Isso se acentua também na educação. Vimos o caso desses dois últimos ministros que eu chamo ministros da deseducação. O último fugiu para os Estados Unidos, usando de subterfúgios que nós não conhecemos, eu não conheço, você não conhece, ninguém conhece. Então vamos dizer, é gravíssima a nossa situação, não é? Então nós somos um país que não difundimos o conhecimento de nossos cientistas, que nós temos inúmeros deles, não apenas no Brasil, mas eles são anônimos. Eles não vão para a televisão, eles não vão para as emissoras de rádio, eles não estão nas páginas dos jornais. O que vai para as páginas dos jornais, o que vai para a televisão muitas vezes, é o exemplo dos mafiosos, dos contrabandistas, dos políticos corruptos. E onde estão essas figuras brasileiras que devem nos inspirar? Onde elas estão? E esse ponto, desculpe me interromper, mas esse ponto importante que você falou sobre a questão do modelo, que isso permeia por toda a sociedade. E se eu pudesse trazer isso para dentro da família, o exemplo daquele bom pai e boa mãe que serve de modelo para os seus filhos, para dentro de uma empresa, os seus subordinados, né, vendo o seu líder sendo uma referência, um modelo. Eu acho que esse ponto é muito importante que você colocou. E eu complementaria com uma pergunta que seria o seguinte: trazendo isso para dentro das organizações, que a gente entende que a estrutura do país, a forma como ele foi construída, também reflete nos negócios, são lideranças em todas as frentes. A pergunta que eu te faço é, dentro desses mais de 40 anos trabalhando na recolocação de executivos, de líderes, né? Será que o nosso país ele não está formando líderes ao invés de identificá-los? Né? Porque a gente sabe que a liderança é algo nato, ela já nasce e nós vamos aprimorando. Então será que a gente não está tentando formar gente que não quer ser líder? A gente não está tentando criar novos líderes que não estão preparados para isso, através de cursos, e não aprimorando pessoas que têm a liderança nativa como sua característica? Isso bagunça um pouco o quadro e a gente tem muitos gerentes aí buscando recolocações que na verdade não são gerentes na sua essência e assim por diante. Bom, na verdade há uma confusão muito grande. As pessoas acham que o indivíduo, por ocupar uma posição de diretor, de presidente, de gerente, é um líder. E muitas vezes ele não é líder nem dele mesmo. Porque primeiro, para você liderar as pessoas, você tem que liderar a sua vida particular, a sua casa, a sua família, E como eu sempre digo, a liderança não nasce nos bancos escolares, não nasce na universidade, não nasce no seio do partido político, não nasce dentro da seita religiosa. Não! A liderança, ela nasce no berço. São os pais, o pai e a mãe, que ao descobrir, ao identificar o talento de um filho, ele promove o filho dentro daquela competência, daquela tendência. Um exemplo que eu gosto muito de usar, ele está muito batido até eu acho, mas eu acho que ele ilustra de certa forma aqui a nossa discussão, é o caso do Jack Welch, que foi eleito o executivo do século XX. O pai dele era um bilheteiro de trem. Durante o inverno, ele dormia no trem sobre jornais, porque ele tinha medo de perder o seu trabalho no dia seguinte. A sua mãe era uma professora. O Jack Welch era gado. E muitas vezes ele sofria bullying na escola e chegava em casa chorando. E a mãe dele dizia para ele que ele não era gado, era que a mente dele trabalhava, funcionava com uma rapidez, com uma velocidade muito maior do que a sua língua. Ora, quando você tem uma mãe dessa espécie, um menino desse tem tudo para se tornar uma grande estrela, um executivo brilhante. O exemplo do pai é fundamental, o exemplo da mãe é fundamental, não é? Por exemplo, eu sou casado com uma estrangeira, com uma americana, de origem menonita, portanto, de um rigor religioso muito grande.
Em certa ocasião eu prometi ao meu filho Patrick, mais velho, que jogava basquete no clube Hebraica. Ele era muito alto, 1,93 m, 1,97 m. E ele me convidou para assistir um jogo do qual ele iria participar, um campeonato. E eu prometi que eu iria. Eu não fui. Quando eu cheguei em casa, minha mulher me chamou e disse: I am ashamed of you, eu tenho vergonha de você. Eu olhei para ela assustado e disse: mas por que você tem vergonha de mim? Ela disse: porque você mentiu para o seu filho. Um pai nunca deve mentir para um filho. Até hoje, quando eu me lembro dessa história, eu tenho vergonha de mim mesmo. Educação é berço. Daí porque eu gosto muito daquela frase do rei Salomão, grande sábio judeu: educa o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando ficar velho não se desviará dele. Ou, se preferirem, uma frase muito querida do meu coração, de Rui Barbosa: a suprema santificação da linguagem humana, abaixo da prece, está na educação da mocidade. Exatamente. Essa frase está contida no seu discurso, Oração aos Moços. E isso não depende necessariamente de formação técnica ou de formação formal. Basta ter sabedoria. E é isso que a gente acaba recebendo dos nossos pais, porque tem muito amor junto dessa sabedoria, que nos levam a chegar a esse ponto, como você acabou de dizer, de ter vergonha de si mesmo quando se lembra desse fato. Né? Mas da mesma forma, então, como você estava falando dessa dificuldade da liderança, ou encontrar o líder nato, né? É aí que eu tenho percebido também que tem existido uma grande distância entre o discurso e a prática. Então, determinadas pessoas se mostram como líderes, mas se autodenominam como líderes ou se mostram como tal, porém há uma distância gigantesca entre a prática, né, o que eles praticam versus como se mostram. Você não acha que isso também é uma coisa que está dificultando a vida das empresas ou de alguma forma afetando, vamos dizer assim, a sociedade como um todo? Vocês devem se lembrar que na década de 80, década de 90, se tornou muito comum empresas contratarem consultores para que eles redigissem os objetivos da organização, os valores da organização, a missão da organização. Eu me lembro que certa ocasião, visitando um banco, a sede de um banco aqui na Bela Sintra, conversando com a diretora de recursos humanos, quando eu cheguei na recepção do banco, estavam lá postos, pendurados na parede, os objetivos, os valores, a missão da empresa. E eu parabenizei a diretora de recursos humanos por tamanha beleza. E ela disse: Gutenberg, não se impressione, isso aí é apenas para o inglês ver. Internamente isso aqui não acontece em hipótese alguma. Depois, conversando com executivos de uma outra grande organização multinacional que também tem um sistema de valores lindíssimo, eu discutindo com eles sobre esses princípios, eles disseram: Gutenberg, aquilo é muito bonito pendurado na parede, mas você precisa saber que eles viraram o credo deles de cabeça para baixo. Que é o que você está falando. Isso é, a prática não corresponde à ação, ao discurso. Você tem muita gente que não está capacitada para escrever e para falar. Aí a gente passa para o segundo ponto, que é como o Hernani colocou. Você tem gente que já está capacitado para escrever e para falar. Só que, linkando com o que eu anotei aqui, quando você traz o discurso para tentar transferir ele para entrega, para resultado, isso não acontece. Porque o discurso ele é cômodo, né? Muitas vezes ele acontece num lugar cômodo. E a gente sabe que o resultado ele vem de transpiração, de corpo a corpo, aquela liderança presente, conhecer os liderados, entender o que move a equipe, né? Alinhar estas expectativas com as expectativas que a empresa tem, né? E isso hoje
tá um pouco raro de se ver, né? A gente vê muitos líderes por muito tempo, às vezes carreiras longevas, e por que esse cara nunca é substituído? Porque ele consegue entregar de uma maneira que a nova geração talvez não entregue, né? A gente tem gente preparada. Ou às vezes também, esses líderes não têm o menor interesse, na verdade não são líderes, são gestores. Perfeito. São executores. Eles não têm nenhum interesse em formar novos líderes. Eu tenho visto alguns aí desses empresários, alguns desses grandes empresários brasileiros, que são donos de empresa, eles não são líderes de coisíssima alguma. Porque quando você discute a biografia do cara, que é uma biografia bonita, lindíssima, você pergunta quais foram os líderes que esses indivíduos construíram ao longo de suas carreiras. Formaram? Não tem nenhum. Então eles não são líderes. É tanto que nós dizemos com muita frequência que o verdadeiro líder é aquele que forma outros líderes. Perfeito. E volto à questão da incoerência entre o discurso e a prática. Existe uma frase do grande pároco católico, o padre Antônio Vieira, que diz que muitas vezes os nossos discursos são como balas sem pólvora. Elas disparam, fazem barulho, mas não ferem ninguém. Em outras palavras, as palavras que verdadeiramente mexem com as paixões, com os sentimentos, com a alma, com o coração das pessoas, são aquelas palavras que são ditas e que são exemplificadas nos exemplos ou nas ações. Criam raiz. Criam raiz. Muito bom. E aí eu queria fazer uma pergunta, é um desafio que eu encontro sempre nas empresas que eu trabalho. A gente identifica um potencial líder internamente ou recrutando, essa pessoa começa a trabalhar e a gente percebe uma incompatibilidade de valores. Qual que é a tua visão a respeito disso? Como acertar um pouco mais? Porque valor não necessariamente só significa roubar, não é só isso. É a forma que se cobra resultado, é a forma que se gerencia as pessoas, é a forma como a empresa faz negócio, né? E não está só atrelado a coisas escusas, vamos pensar assim, né? Como que a gente consegue evitar a frustração de um processo seletivo mal sucedido para uma liderança? Bom, aí você tem uma questão que é muito importante. Muitas vezes o profissional, quando ele vai ao mercado de trabalho buscar uma oportunidade, ele está mais preocupado com a recolocação dele do que com a identificação verdadeira do emprego ideal ou da empresa ideal. Nós sabemos que não existem empresas ideais ou posições ideais, porque nós somos humanos. Nós estamos sujeitos ao erro, ao fracasso, etc, etc. Mas, de qualquer maneira, nós temos de procurar identificar organizações que são compatíveis com os nossos objetivos, com os nossos valores, com a nossa missão, com as nossas necessidades de treinamento e desenvolvimento, com a nossa capacitação intelectual, etc. É tanto que eu sempre recomendo aqui nos meus trabalhos que os seguintes fatores devem ser considerados quando você vai buscar uma oportunidade de trabalho. A primeira coisa, qual é o tamanho do desafio que me vai ser proposto? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, quais são as oportunidades que eu vou ter de desenvolver a minha mente? Terceiro, qual é a oportunidade que eu vou ter de crescer do ponto de vista da carreira, de tal forma que eu não fique preso na escada à medida que eu vou escalando-a. E por último, qual é a remuneração que eu vou receber? E dentro dessa remuneração, não apenas a questão do salário, dos benefícios, mas o reconhecimento. Então, quando você vai procurar uma empresa, você tem que olhar também a sua história, a história dos seus fundadores, os seus valores, a sua missão, seu planejamento estratégico, a sua tecnologia, não é? A sua condição financeira, não é? Os seus produtos, etc, etc, etc. Quando você estuda a história das organizações, você descobre que aquelas empresas que se tornam centenárias são aquelas que verdadeiramente
tem valores quase que absolutos. Vamos dar um exemplo. Quando o fundador da Walmart, o Sr. Sam Walton, estava para morrer com um câncer que lhe tirou a vida, ele descobriu que ele precisava criar pessoas, desenvolver executivos que pudessem continuar a sua obra. Naquela ocasião, o seu grupo faturava 10 bilhões de dólares por ano. E ele pensou e ele disse: a única maneira que eu tenho de perpetuar os meus negócios é identificando homens que comprem e vivam os meus valores. E ele então investiu nessa atividade. Ele morreu. Hoje o seu grupo emprega mais do que 2 milhões e 500 mil pessoas e fatura alguns quase que trilhão de dólares. Valores. Por que as empresas se perdem? Elas não têm valores. Mas tem um ponto importante que você falou há pouco sobre o profissional e buscar determinadas coisas dentro da empresa. Agora, tem a contrapartida que é a preparação. Porque se ele não se preparar, por exemplo, intelectualmente, tecnicamente, e até para ter essa adaptabilidade que você comentou há pouco, eu acho que fica muito difícil para encontrar esse valor, se amoldar para a empresa para a qual ele está indo trabalhar. Isso também é uma dificuldade. Então eu vejo a contrapartida, quer dizer, aquilo que o profissional tem que fazer, se preparar de forma adequada para poder assumir um papel de destaque dentro da empresa, ou pelo menos galgar uma oportunidade ao longo do tempo em que ele lá ficar, não é? Não é por aí também? Sim, naturalmente eu sempre digo o seguinte, que todo executivo deve ter um tripé de conhecimento. Primeiro tripé, conhecimento técnico de sua área de trabalho. Finanças, marketing, recursos humanos, informática, área industrial, manufatura, etc. O segundo é o conhecimento gerencial, sem o qual ele não vai a lugar nenhum. Aí compreende a administração do tempo, não é? a delegação, o feedback, o coach, uma quantidade enorme de conhecimento. E por último, o conhecimento humanístico, que é o conhecimento de história, é o conhecimento de política, de economia, cultura. Quando eu vejo um executivo dizer que não gosta de estudar política, ou que não gosta de discutir política, para mim esse homem é ignorante. É ignorante, ele não serve para ser gerente. Porque a gente não está discutindo os lados, né? Lógico. Discutindo as relações. Isso mesmo. Outra questão. Quando eu converso com o executivo e eu pergunto para ele qual foi o último livro que ele leu, e ele não sabe, eu morro de medo desse executivo. Porque eu sei que eu estou diante de um homem medíocre. E olhe, que eu posso perder muitos clientes por causa dessa minha posição. Mas eu vou continuar insistindo de que, para que as empresas sejam mais exigentes, que elas ergam a barra na contratação das pessoas. E o que nós estamos vendo é uma decadência. Exatamente. Ontem mesmo eu estava lendo no LinkedIn um indivíduo que eu acho que era um headhunter, mas deve ser um headhunter chifrinho. Ele dizendo que as empresas estão sendo exigentes demais na hora da contratação. Ora, eu recebo aqui no meu escritório cartas que eu tenho vergonha de lê-las. Como é que um gerente financeiro, um gerente de recursos humanos, um gerente de informática, um gerente de área fiscal, não sabe escrever uma carta de 8 ou 10 linhas? Área comercial? Como é que ele vai redigir uma carta proposta? Como é que ele vai redigir um contrato? Como é que ele vai fazer uma apresentação? Então, eu temo demais. E você está certo, né? E eu sigo a tese do grande teólogo da Igreja Católica, São Tomás de Aquino. Cuidado com o homem de um livro só. É isso aí. O homem de um livro só é extremamente perigoso, porque ele é o dono da verdade. Uhum. O homem que lê, ele tem uma mente aberta. Ele tem dúvidas sobre tudo. Ou como eu digo, ele questiona até mesmo a existência do próprio Deus.
Exatamente. E através disso busca o desenvolvimento. O desenvolvimento. É isso mesmo. Aham. E você está certo, na minha opinião, porque é o produto da sua empresa, entregar o melhor profissional para aquele que está te demandando, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que está absolutamente correto. E no mundo competitivo, voraz, ambíguo, complexo, de eventos e fatos inesperados, você tem de ter pessoas preparadas, com visão oceânica, com visão estratégica, capazes de fazer a leitura do ambiente presente e projetar o futuro. Você veja o Brasil não tem plano estratégico nenhum para nada, a não ser para a ignorância, para o subdesenvolvimento. Qual é a nossa visão estratégica de educação? Qual é a nossa visão estratégica de economia? Qual é a nossa visão estratégica do ponto de vista de saúde e de tantas outras matérias que são de fundamental importância? E os interesses pessoais dos políticos que interferem nesse processo? Né? Perfeitamente. Então vamos dizer, eu acho que nós estamos vivendo um momento bastante crítico da nossa história e eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade para pedir a todas as empresas, a todos os presidentes de empresas, a todos os gestores de RH, aos VPs, aos diretores, para que eles ergam a barra a cada dia, para que eles exijam dos profissionais inteligência, conhecimento, cultura, competência, preparo, habilidade social, habilidade política, porque se não fizermos isso, este país não tem futuro. Exatamente. Eu nasci ouvindo meu pai dizer que o Brasil era o país do futuro. Só que hoje eu não quero um Brasil de futuro, eu quero um Brasil de presente, porque eu tenho 75 anos de idade. E durante 75 anos, não vi o futuro chegando. E cada dia parece que ele vai ficar mais distante. Mais distante. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu acredito que seja isso. Os meus amigos, Bernardo, tem mais alguma coisa? Não, eu acho que eu tenho só a agradecer mais uma vez essa oportunidade, porque hoje, de certa forma, invertemos os papéis aqui, não é? Ao invés do nosso querido, estimado amigo Gutenberg nos fazer perguntas, somos nós que estamos fazendo perguntas a ele, mas tem um motivo, né, que é absorver essa sua cultura, absorver essa experiência extraordinária que você tem de lidar com gente. Isso é muito bom, isso é um aprendizado para mim pessoalmente muito grande, e esse foi o objetivo hoje da nossa conversa justamente, né? Compartilhar conhecimento, entender melhor, fazer uma análise mais crítica, mais aberta, mais ampla sobre a qualidade dos profissionais, e isso foi de extrema importância para mim hoje. Só tenho a agradecer você, Gutenberg, por essa oportunidade que você nos deu hoje aqui. Eu é que agradeço a você, Hernande, a você, Robson, pelo privilégio de tê-los aqui e de fazermos uma discussão simples, objetiva, sobre essa crise de liderança. E se eu posso fazer um fechamento dessa nossa discussão, eu gostaria de fechá-la com uma frase do grande presidente norte-americano Abraham Lincoln, quando em determinado estágio de sua vida ele disse: eu me prepararei e as oportunidades surgirão. As oportunidades só surgem para aqueles indivíduos que estão preparados. Exatamente. A despeito da crise que estamos vivendo, eu ainda sou capaz de dizer para vocês todos que nos escutam, que o Brasil ainda oferece oportunidade para jovens que se preparam, que têm ambição, que querem crescer, que querem avançar, que querem fazer uma diferença no mundo e que, sobretudo, não aceita um não como resposta. Eu espero que essas nossas palavras sejam palavras de alerta e que elas despertem em todos vocês um sentimento maior de grandeza, de patriotismo, não esse patriotismo barato, ideológico, mas um patriotismo verdadeiro de pensarmos no país que poderá ser amanhã não apenas o grande celeiro do mundo,
mas também ser uma grande potência. Que os nossos brasileiros estejam povoando o espaço, que nós estejamos fazendo grande descoberta na área da tecnologia, da informática, entre tantas e tantos outros segmentos, na medicina, na engenharia, na antropologia, entre outras várias ciências. Porque se assim agirmos, nós verdadeiramente teremos deixado um grande legado ao país. Eu quero agora agradecer a você pela sua paciência ao nos ouvir, e eu espero que nós sejamos instrumentos de incentivo, de inspiração, para você fazer uma mudança na sua vida. Pois só não mudam aqueles que não pensam, aqueles que não se autoavaliam. Muito obrigado a você, e eu espero reencontrá-lo no próximo clipe, se Deus assim o permitir. Até lá!